paz do Senhor Jesus Cristo a todos que nos ouvem na manhã desse dia. Eu sou o pastor Walter Cunha, pastor da Igreja Batista Betel, em Barreiras, aqui na Bahia. E nós estamos aqui para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista A Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo é uma das revistas editado pela editora cristã evangélica. Nós estamos na lição de número 16, a influência da cruz. Vamos abordar o tópico a cruz e a substituição. Quero chamar a atenção de você para o seguinte, que esta revista está fundamentada no livro A Cruz de Cristo, de igual nome, editado escrito, na verdade, por John Stott. John Stott, aquele consagrado escritor inglês. Deus abençoe a nossa exposição nesta manhã. O texto básico que nós iremos abordar é o texto de Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 3, verso 10 ao verso 14. Repito, Gálatas 3, verso 10 a 14, que diz assim a Escritura Sagrada: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te damos honra, glória e louvor. Pedimos que o bondoso Espírito Santo possa nos conduzir na exposição desta palavra, que também possa, ó Deus, iluminar a mente daqueles que nos ouvem, para que eles possam compreender a Tua palavra. E a todos nós, Senhor, nos dê também do Teu Espírito para obedecer à Tua voz e à Tua orientação. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes de entrarmos no estudo propriamente dito, convém a gente ressaltar alguns aspectos. No estudo anterior, nós já chamamos a atenção dizendo que o livro de Gálatas, conforme os melhores estudiosos da Bíblia, foi o primeiro escrito do apóstolo Paulo, por volta do ano 48 depois de Cristo, e esta carta é chamada a Carta Magna da Liberdade Cristã. A Carta Magna da Liberdade Cristã é a Epístola aos Gálatas. O livro, ou a Carta aos Gálatas, aborda vários assuntos, mas o seu tema principal é a relação entre a lei e a graça. Então, o tema principal da carta
aos Gálatas é a relação entre a lei e a graça. Isso a gente precisa ter clareza. Mas por que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta escrita, vai ter como tema principal esta relação entre a lei e a graça? A questão, amados irmãos, é que as primeiras comunidades cristãs das cidades gentílicas quer dizer não judaicas, sobretudo as comunidades de formação grega, romanas e todas aquelas cidades que não pertenciam a Israel, mas que já haviam sido evangelizadas e que já havia sido formado núcleos de cristãos, de igrejas cristãs, elas começaram a ser confrontadas por mestres cristãos judaizantes. O que são mestres cristãos judaizantes? Pessoas, líderes, que, sendo eles judeus de nascimento, haviam se convertido ao cristianismo e que agora estavam passando por estas igrejas e dizendo a elas que, de fato, havia necessidade de confessar Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, mas que elas deviam também manter a observância dos mandamentos, dos cerimoniais e costumes judaicos como complementares à fé. Então, eles queriam fazer uma associação entre a fé cristã, propriamente dita, a salvação em Cristo Jesus, e os costumes, as tradições, os mandamentos das exigências da lei judaica. Seria um cristianismo judaizante. E este foi, com certeza, o primeiro e grande embate que a fé cristã teve logo no início ali do seu nascedouro, do seu nascedouro. Então, nesta primeira carta, Paulo vai discorrer exatamente sobre este tema. Mas antes de discorrermos sobre esta controvérsia entre a lei e a graça, nós necessitamos firmar alguns conceitos importantes. Por exemplo, a gente costuma falar assim: o sacrifício vicário de Cristo. Mas às vezes a gente não sabe direito o que é que isso significa, tá? Então, a palavra vicário vem do latim vicarius, e significa aquele que faz às vezes de outro, ou seja, substituto. Aquele que faz a vez do outro é o seu substituto. Então, quando nós estamos falando em sacrifício vicário de Cristo, nós queremos dizer que a morte do Senhor Jesus Cristo, ela foi substitutiva. Ela substituiu alguém. Alguém deveria morrer, mas foi Cristo quem morreu em seu lugar. Isto é sacrifício vicário. Ora, tendo esse entendimento, a gente parte para a segunda pergunta. Mas a quem Jesus substituía? Jesus substituía a quem? Eu quero lhe dizer com muita alegria: Jesus substituía a nós. Ele era o nosso substituto. Ele era um substituto perfeito, verdadeiro homem que nos substituiu, realizando um sacrifício vicário, substitutivo.
Ele assumiu sobre si as consequências dos nossos pecados. Em Isaías 53, verso 4, lemos assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, amados irmãos, eu quero chamar-lhes a atenção mais uma vez. Quando nós começamos a leitura do Evangelho de João, a gente encontra a seguinte expressão: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, para que o Verbo, Jesus Cristo, precisava se fazer carne, se fazer humano? Para que ele pudesse nos substituir, para que ele pudesse ser oferecido em nosso lugar. Ora, quem pecou contra Deus e ofendeu a santidade de Deus fomos nós, humanos. Então, a justiça divina, o castigo de Deus precisava cair sobre alguém humano. Por isso o Verbo precisava se fazer carne, se fazer humano. Tá? Esse entendimento é importante. Isso nos faz entender que a encarnação de Cristo Jesus, ela era absolutamente necessária. Se o Verbo não se fizesse carne, não haveria salvação. Então, Jesus veio a este mundo não apenas para nos ensinar as grandes lições que ele nos ensinou, para nos mostrar o modo de vida adequada que agrada a Deus, mas, sobretudo e antes de tudo, para se tornar a oferta perfeita pelo pecado. Isso é importante a gente entender, né? No próprio texto também de Isaías, ele vai dizer: o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Tá? Então isso é importante, esse entendimento dessa construção teológica. Ele tomou sobre si, as nossas dores levou sobre si, ele foi ferido de Deus e oprimido. Isso a gente precisa ter muita clareza. Avancemos mais um pouco. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, nós encontramos a seguinte expressão: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Antes de a gente abordar aqui com mais profundidade esse texto e toda essa discussão da morte substitutiva de Jesus Cristo, a gente precisa afirmar esses conceitos. Já falei de Isaías, agora de 1 Coríntios 5, 21. Antes de a gente interpretar, a gente precisa entender o seguinte: Paulo está escrevendo em grego, porém, nós não podemos esquecer jamais que Paulo é um judeu e que a sua mentalidade é judaica. Então,
mesmo ele sendo um homem cosmopolita, um homem do mundo, instruído em várias línguas, e escrevendo em grego, ele está pensando como judeu. Então, ele não abandona a sua formação para que ele possa escrever. Então, para que a gente entenda melhor o que ele está dizendo, você tem que voltar-se para dentro da mentalidade judaica, da cultura judaica, para que você possa entender o que o apóstolo está dizendo. Então, quando ele afirma, aquele que não conheceu o pecado, o que ele quer dizer com isso? A gente não pode esquecer que conhecer no Antigo Testamento se refere a relacionar-se com, ter intimidade entre. Então, quando Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ele está dizendo assim, aquele que não se relacionou com o pecado, aquele que não teve intimidade com o pecado, aquele que não se contaminou com o pecado. É isso que ele está dizendo, né? Então, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não se relacionou. Claro que Jesus conhecia o pecado no sentido que a gente fala hoje, né? No sentido de saber o que é o pecado. Mas não era nesse sentido que Paulo estava falando. Ele estava dizendo, conforme a mentalidade judaica, que conhecer é relacionar-se, ter intimidade, se contaminar, misturar-se. Tá? Então, nesse sentido, Jesus não conheceu o pecado. Uma outra coisa importante aí, irmãos, é que esse texto aí de 2 Coríntios 5, 21, né, ele traz consigo uma figura de linguagem muito forte também, que é a metonímia, uma figura de linguagem. Quando você diz assim, por exemplo, eu comprei a geladeira da minha casa com o meu suor, você quer dizer que não foi o suor que comprou a geladeira, mas você quis dizer que você comprou aquela geladeira com o seu trabalho, com o seu esforço, com o dinheiro que você ganhou do seu trabalho. Você então está fazendo uma figura de linguagem que é a metonímia. Um outro exemplo, meu pai me deu um Chevrolet. Meu pai me deu um Chevrolet. O que você está dizendo com isso? Você está dizendo que você ganhou um presente de seu pai que era um carro da marca Chevrolet. É isso que você está dizendo. Isso é metonímia. Então, aqui nesse texto, além da questão da mentalidade judaica que está envolvido nele, temos também essa figura de linguagem que é a metonímia. Então, quando Paulo afirma aqui, dizendo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, ele o fez pecado por nós, ele está dizendo que Deus fez de Cristo Jesus, né? Fez com que as consequências do pecado caísse sobre ele, Jesus, isto por nós. Não quer dizer, e a gente precisa ter clareza, que Jesus se tornou-se pecador. Não é isso. Mas que as consequências do pecado, a sentença condenatória do pecado, caiu sobre ele. Então, ele o fez pecado por nós, em nosso lugar. Entendeu? Ele assumiu as consequências do pecado, no sentido do juízo de Deus, nesse sentido, né? Da sentença condenatória. Eu vou falar mais um pouco disso mais para frente, né? Sobre ele. Isso é uma metonímia
envolvida também dentro da cultura judaica. A gente precisa entender com muita clareza que quando no Antigo Testamento havia aquele cerimonial de ofertar um animal em oferenda a Deus, e que a pessoa ia e apresentava o animal, uma ovelha, um cordeiro, um animal ali, e colocava a mão sobre a cabeça daquele animal e confessava seus pecados ali, aquilo não significava que estava havendo a transferência do pecado, ou seja, não significava que aquela ovelhazinha que ia ser oferecida agora era uma ovelha adúltera, era uma ovelha mentirosa, era uma ovelha trapaceira, né? Não era isso. A gente precisa entender. Então, o que ele estava fazendo ali? Ele estava confessando a Deus os seus pecados e apresentando ao Senhor aquela ovelha, aquele animal, como o substituto seu, sobre quem deveria cair a justiça condenatória de Deus por causa dos seus pecados. E aí o animal era oferecido em sacrifício. Eu deveria morrer, mas aquele animal morreu por mim. Então a sentença condenatória caiu sobre o animal. Então, mesmo quando Paulo está dizendo, irmãos, aqui, ele o fez pecado por nós, não significa dizer que Jesus assumiu os nossos pecados no sentido de que Jesus agora se tornou um adúltero, um mentiroso, alguém indigno. Não é isso. É que Jesus levou as consequências do nosso pecado. Só que Paulo fala isso, escreve isso, mas a gente tem que se voltar à sua cultura judaica e essa figura de linguagem para a gente poder entender o que ele realmente está dizendo. Entenderam? Eu acho que fomos claros. Porque senão, irmãos, a oferta da cruz não poderia ser aceita. Porque vocês não leram no Antigo Testamento de que o animal oferecido em oferenda a Deus, ele não poderia ter defeitos, ele não poderia ser manco, ele não poderia ter doenças, nem coisa desse tipo. O que isso significava? Significava que tinha que ser uma oferta perfeita. Perfeita. Então, assim também, a oferta da cruz, oferta de sacrifício da cruz, também foi uma oferta perfeita. Amém. A Deus. Uma oferta perfeita a Deus. Uma oferta de cheiro suave. Uma oferta agradável ao Pai. Amém. Isso a gente precisa entender. Se fosse ele se tornado pecado, aí não seria uma oferta perfeita, seria uma oferta imperfeita, não agradável, né? E isso não seria aceito perante o Pai. Muito bem, avancemos. Ainda aí nesse texto ele vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele o fez pecado por nós. Deus fez cair nele as consequências do nosso pecado, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus, para que por meio dele, Jesus, fôssemos apresentados como justos perante Deus. Tá? Então, mais uma vez, a metonímia aqui, né? Quando vai dizer, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós fomos feitos justiça de Deus, nós nos tornamos a justiça de Deus. Não, isso é uma metonímia. Né? Ele está querendo dizer, para que, por meio dele, Jesus Cristo,
fôssemos apresentados como justos perante Deus. Amém. Esse entendimento é muito importante. Então, o apóstolo Paulo faz aquilo que John Stott, aqui no livro, diz, e outros que ele vai citar, uma afirmação pesada, né? Uma afirmação dura. Alguns dizem que talvez seja a afirmação mais pesada e dura de todo o Novo Testamento, né? Ele vai dizer assim: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ora, quando nós consideramos que ele próprio, Paulo, era um judeu e que havia passado toda a sua vida até então buscando cumprir com zelo as exigências da lei de Moisés, e hoje, aqui no texto de Gálatas, ele diz: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. É uma coisa muito pesada. John Stott, ele vai citar aqui alguns teólogos sobre esse texto. E o inglês Alfred Blunt, né, que era um pastor anglicano, ele diz a respeito desse texto: a linguagem desse texto é admirável, quase chocante. Não ousaria usá-la. Não ousaria usá-la. Joaquim Jeremias, que é um pastor também luterano, alemão, a respeito desse texto, ele vai dizer: é uma frase chocante. Ele diz: é quase a ofensa original. É quase a ofensa original. Mas John Stott então conclui dizendo que, olha, pode ser dura, pode ser chocante, pode ser o que for, mas Paulo quis dizer o que de fato disse, né? Paulo quis dizer o que de fato disse. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E mais, no verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Antes de tentarmos também compreender esse sentido aqui do texto, convém a gente expor para os irmãos o significado de maldição. Até porque nos nossos dias esta palavra tem causado muitas controvérsias, né, no nosso meio, devido a alguns pregadores cristãos evangélicos, né, sobretudo, que têm ensinado um evangelho da maldição, o evangelho da quebra de maldição, maldições hereditárias e coisas desse tipo, que eu não quero entrar hoje aqui no mérito, mas de antemão já digo aos irmãos que isso pura heresia, não tem nada a ver com o contexto sadio do Evangelho de Cristo Jesus. Mas o significado de maldição, se você apanhar um dicionário qualquer da língua portuguesa e consultar a palavra maldição, você vai encontrar o seguinte: maldição é a ação de um poder sobrenatural agindo na vida de uma pessoa, trazendo adversidade, azar ou algo ruim sobre a mesma. Um feitiço, um encantamento sobre alguém. A maldição, ela, segundo alguns, ela pode ser mandada, ou seja, alguém lançou essa maldição sobre você,
ou ela foi herdada, uma maldição hereditária. Então, maldição, conforme a nossa língua portuguesa, aqui o nosso entendimento, é uma ação de um poder sobrenatural que age na vida, contra a vida de uma pessoa, uma espécie de um feitiço, de um encantamento, de uma bruxaria lançada sobre alguém, que vai lhe fazer trazer adversidades, azar, ou alguma coisa de ruim sobre ela. Mas eu quero dizer para você que maldição, no contexto judaico, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Tá? O principal significado de maldição no Antigo Testamento, na cultura judaica, e eu estou sempre voltando você para o pensamento judaico, que precisa ser entendido, né? Era uma sentença condenatória proferida por um juiz. Então, quando um juiz no Antigo Testamento proferia uma sentença, e essa sentença era de condenação, dizia-se que o réu recebeu uma maldição, uma sentença condenatória. Então, era um ato judicial em que o réu foi condenado perante aquele tribunal. Ele recebeu a maldição, a condenação. E aí poderia ser de diversas espécies, né? Açoite, prisão ou até uma pena de morte, dependendo do caso. Então, a gente tem que se voltar ao conhecimento do direito no Antigo Testamento para que você entenda o sentido da palavra maldição. E é neste sentido que Paulo usa a palavra maldição no Novo Testamento, no sentido judaico da palavra, né? Então, quando ele diz que há uma maldição de Deus, ele está dizendo, há uma sentença condenatória proferida por Deus contra aquela pessoa. É isso que está em discussão e a gente tem que entender com muita clareza. Então, voltemos à primeira afirmação de Gálatas 3, verso 10. Estão debaixo de maldição. O que é que Paulo está querendo dizer? Todos os que querem se inocentar, justificar-se, mediante o cumprimento das ordenanças meritórias da lei, permanecem sobre a sentença condenatória de Deus. Pesa sobre eles, permanece a sentença condenatória de Deus sobre eles. Entenderam? E eu chamo a atenção para a palavra justificar, que quer dizer inocentar-se. Tá? Todos os que querem se inocentar, justificar, mediante o cumprimento das ordenanças meritórias da lei, sobre os tais permanece a sentença condenatória de Deus. A mão pesada do Senhor continua sobre eles. E aí Paulo vai explicar por quê. Ele vai explicar no próprio texto por quê. Ele vai citar o texto de Deuteronômio, capítulo 27, verso 26. E ele cita em Gálatas esse texto de Deuteronômio, dizendo: maldito, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. Então, o que é que Paulo estava querendo dizer com isso? Ora, você que está tentando se justificar, se inocentar,
por meio das obras da lei, eu lhe chamo a atenção que a própria lei, lá no livro de Deuteronômio, diz que maldito seja todo aquele que não cumprir todas as exigências da lei. Paulo então pergunta para eles: vocês cumprem todas as exigências da lei? Vocês querem ser salvos pela lei? Serem inocentados pelas obras da lei? Vocês teriam que cumprir todas as exigências da lei. Porque se você tropeçar em qualquer uma delas, você será culpado de todas elas. Aí ele então conclui dizendo: é evidente que vocês não cumprem e não teriam condições de cumprir todas as exigências da lei. Porque se vocês tivessem condições de cumprir todas as exigências da lei, aí ele, no capítulo 2, verso 21 de Gálatas, ele diz: Cristo teria morrido em vão. Não precisava o verbo se fazer carne. Se fosse possível alguém se justificar perante Deus, alguém ser apresentado como justo perante Deus, pelas obras da lei, pelo cumprimento das exigências legais da lei, não precisava o verbo se fazer carne, não precisava o sacrifício de Jesus. Vocês próprios poderiam se justificar cumprindo a lei de Cristo, cumprindo a lei de Moisés, melhor dizendo, né? Então, como isto é impossível, o verbo se fez carne e assumiu as consequências dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser apresentados como justificados perante Deus. E ele diz: assim, pela lei, ninguém será justificado, pela lei, ninguém será inocentado diante de Deus. E aí ele brada forte aqueles mestres cristãos judaizantes que, na verdade, estavam distorcendo o Evangelho de Cristo, estavam infringindo a pureza do Evangelho, introduzindo seus costumes, suas tradições, suas exigências da lei, das quais eles próprios não tinham condição nem de cumprir coisa alguma. Amados irmãos, nós chamamos a atenção de vocês porque, novamente, nos nossos dias, esses cristãos judaizantes voltaram a atuar dentro das nossas igrejas, trazendo umas exigências de celebração, de festa de tabernáculo, de guarda de alimentos deste e daquele, de tocar chofar na igreja, dos candelabros, da Arca da Aliança, dos costumes, das tradições, da guarda do sábado e de tantas outras coisas que por si mesmos são mortas e sem efeito algum, que tiveram um significado na antiga aliança para nos mostrar a Cristo, mas agora que estamos em Cristo Jesus, estas coisas fazem parte de um passado ao qual nós não devemos voltar. Então isso é preciso ficar muito claro, porque esses pregadores judaizantes estão enchendo as denominações, inclusive a nossa, e nós precisamos tomar o devido cuidado, colocá-los no seu lugar e fazer uma exposição sempre mais clara para eles. Nada, nem um passo atrás. É Cristo e tão somente Cristo. Amém. Somente a graça de Jesus Cristo é suficiente para nós. Amém. E ela
nos satisfaz perante Deus. Aleluia. A segunda afirmação de Paulo, igualmente importante, está aí no verso 13 de Gálatas 3. Ele vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O que é que ele quer dizer com isso? Cristo nos retirou de debaixo da sentença condenatória de Deus, se colocando Ele próprio em nosso lugar, sofrendo Ele próprio o juízo condenatório de Deus, a maldição de Deus. O juízo condenatório de Deus, a sentença condenatória de Deus, que é chamado de maldição, caiu sobre ele, em nosso lugar, como disse o profeta Isaías, lá no capítulo 53, que nós já fizemos referência. Paulo, então, aí no texto de Gálatas, para referendar o que ele está dizendo, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, ele cita Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quando você vai lá no texto de Deuteronômio capítulo 21, verso 23, você vai entender, porque lá está escrito que aquele que for pendurado no madeiro é um maldito de Deus. Maldito de Deus. O que quer dizer então? Que Deus agora está lançando praga, feitiço, encantamento sobre alguém? De forma alguma, seria uma abominação pensarmos isso. Mas o que o texto está dizendo, quando chama de maldito de Deus, está dizendo que o tal está sob uma sentença condenatória da justiça de Deus, proferida pela justiça divina, que exige que o pecador receba a sua condenação por seu pecado. No caso em apreço, Jesus Cristo assume por nós esta sentença condenatória proferida por Deus. A gente precisa, irmãos, também, nesses dias de tanta confusão doutrinária, clarear um pouco um aspecto. Tá? A oferta da cruz, ela foi um sacrifício oferecido para satisfazer a justiça divina. A oferta da cruz é oferecida a Deus. Nos nossos dias, e já há muito tempo atrás, mas nos nossos dias está outra vez voltando, o entendimento de alguns de que Jesus foi oferecido na cruz para pagar ao diabo o preço do nosso resgate. Então, Jesus foi oferecido ao diabo e pagou o preço do nosso resgate, e então nós fomos livres. Isso é uma teologia antiga, mas que nos nossos dias tem sido ressuscitada. Até aí nós temos visto isso sutilmente algumas peças de teatro que são apresentadas nas nossas igrejas, em que Jesus aparece lá assim crucificado, e aí o diabo festejando em volta, e como que tivesse obtido ali a grande vitória, e que está levando aquele preço de resgate, coisa mais ou menos assim. Os irmãos sabem do que estou falando. Mas eu quero dizer que aquilo é mero teatro, não é a realidade teológica bíblica. A oferta da cruz foi oferecida para satisfazer as exigências da justiça divina sobre quem não pode
a qual, na verdade, não pode ter por inocente aquele que é culpado. E nós éramos e somos culpados, mas caiu sobre ele, Jesus, a sentença condenatória que era nossa. Tá? Então, isso é importante a gente chamar a atenção nesse estudo, para que a gente tenha clareza dos fatos teológicos. Você não vai encontrar no Antigo Testamento nenhuma oferta sendo oferecida aos demônios. Não existe isso no Antigo Testamento. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo. Toda oferta era oferecida a Deus. O próprio Jesus, do alto da cruz, ele disse: está consumado, está pago. Está pago. O preço foi pago. E ele dizia ao Pai isso. O preço está pago. O preço da redenção, do resgate está pago. A sentença condenatória está cumprida. E ele conclui dizendo: nas tuas mãos eu entrego a minha alma, eu entrego o meu espírito, eu entrego o meu ser. Então era uma oferta entregue nas mãos do Pai, como oferta de resgate por nós. Assim, amados irmãos, nós somos salvos do juízo de Deus mediante a fé no sacrifício redentor de Cristo Jesus. Não pelas obras da lei, não pelo cumprimento de qualquer ritual judaico. Nós somos salvos e somente salvos pela obra redentora de Cristo Jesus, pelos méritos da cruz. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que tem surgido no nosso meio, porque alguns querem mérito para si, querem louvor para si. Só que o evangelho da cruz humilha o homem. O evangelho da cruz reduz a soberba humana a nada. A altivez de espírito não tem lugar quando o evangelho da cruz de Cristo é pregado. Todos os méritos são de Jesus. Amém. Toda a glória é dele. Todo louvor a ele pertence. Não há mérito humano. As obras da lei serviram apenas para mostrar a nossa incapacidade perante Deus. Só tem valor o sangue do bom Redentor. Amados irmãos, concluindo, outra verdade gloriosa que Paulo nos ensina aqui no texto de Gálatas é o que está escrito no verso 13, Gálatas 3:13. Ele, Jesus, nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Ele nos resgatou para que a bênção e a promessa chegasse até nós, os gentios. John Stott conclui dizendo: Cristo morreu por nós, não apenas para nos livrar da maldição divina, mas também para assegurar-nos a bênção divina. Aleluia. Nisto se revela o santo amor de Deus em Cristo por nós, de sabermos que as bênçãos que hoje desfrutamos são devidas à maldição que Ele, Cristo Jesus, levou na cruz por nós. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais desfrutarmos
desta bênção gloriosa que é estar em Cristo Jesus. Amém. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Todas as maldições, todos os pecados foram perdoados. A sentença condenatória de Deus foi paga em Cristo Jesus. E agora, livres do pecado, perdoados da culpa, com o rosto descoberto, sirvamos ao Senhor com alegria, desfrutando das bênçãos que Jesus tem para cada um de nós. Amém, Amém. e amém. Deus nos abençoe. Ele continua sendo bom, Ele continua